para iniciar o culto, nós lemos Atos, capítulo 9, versículos 1 a 19. E encontramos então nesse capítulo que eu estou intitulando O Inimigo de Cristo. Saulo, o inimigo de Cristo. Graças a Deus não ficou inimigo, né? Mas o inimigo de Romanos. Jane e eu fomos para a conferência da missão e houve vários temas, mas basicamente os estudos eram acerca da pessoa de Abraão e as mensagens foram uma grande bênção. E eu acho que para todo mundo que é nada com isso, né? Mas capítulo 9, Atos, nós lemos versículo 1, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, uma cidade em outro país, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho. O caminho aqui referido é as pessoas que creram em Cristo. Se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Então encontramos aqui um inimigo. Um inimigo declarado. Podemos virar as páginas para capítulo 7 de Atos e podemos ler versículos 54 a 60 para ver essa pessoa. O Estevão estava no ar livre pregando. E do que ele contou sobre a história de Israel e como Israel desobedecia seu próprio Deus e rejeitou o Messias que estava esperando, diz versículo 54, e ouvindo eles isso, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos, arremetaram unânimes contra ele, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que
invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E ainda as pedras batendo nele, sendo apedrejado. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Quer dizer, ele faleceu. Foi morto. E aqui em capítulo 7 é o primeiro lugar onde encontramos deste homem jovem chamado Saulo. E lendo aqui podemos ver o que foi registrado, a primeira coisa registrada acerca dele. Ele aqui está segurando as roupas dos outros que estão apedrejando. Ele não apedrejou Estevão, né? Mas concordava. Encorajava os outros: deixe-me pegar, segurar sua capa, sua túnica, o que ele estava lá. E como nós lemos capítulo 8, versículos 1 a 3, diz aqui: e também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Agora veja o que diz o versículo 3. E Saulo, esse jovem, assolava a igreja. Quer dizer que ele tomou a iniciativa, a direção da perseguição e da morte de outros. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Vamos lá. Pai, obrigado pelo privilégio de olhar para o palavra de Deus. Pai, nos dirige enquanto que vejamos a vida desse homem, Saulo. Então, Pai, vendo chegando Saulo, usa a tua palavra, Pai, fala aos corações das pessoas que estão assistindo, tanto aqui ou pela internet, Pai. Pedimos isso. Pai, esteja com nossos irmãos que, por qualquer razão, não podem ver hoje à noite. Sabemos que muitos querem ver, mas estão impedidos pela família, pelo emprego, por saúde, de alguma maneira, Pai, alguma razão. Abençoa-os, para que a semana que vem podemos estar com eles também em nossa presença, em nossa comunhão. Pai, pedimos isso no nome de Cristo Jesus. Paulo tomou a iniciativa e ele tomou a liderança dessa perseguição. Então, quando nós chegamos a capítulo 9, o que nós lemos hoje, vamos ler novamente versículos 1 e 2. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Então, lendo esses trechos, podemos ver como ele agia, como ele era o inimigo, declarado inimigo contra Cristo. E como os crentes naquele tempo tinham medo dele. Por quê? Um inimigo, grande inimigo. Em Atos capítulo 22,
podemos também ver o que ele disse acerca da sua vida naquele tempo. Ele agora, anos depois, falando sobre aquele tempo, antes que tinha conhecido Cristo, ele dando seu testemunho. Capítulo 22, versículos 4 e 5, ele diz: e persegui esse caminho até a morte. Estevão não era a única pessoa que morreu. Tinha muitas pessoas na cidade de Jerusalém, provavelmente mortos. E nas cidades, na vizinhança, ele disse que ele foi a vários lugares. E persegui esse caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões, tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote, minha testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco, como nós lemos em capítulo 9. Ele agora está apontando, né? Fui a Damasco para trazer amarrados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. E com certeza, sendo alguns na terra de Israel que morreram, também essas pessoas, alguns iriam morrer. Então, vimos que antes da sua conversão, ele era um inimigo mesmo. Agora, uma coisa interessante. Nas quartas-feiras, nós estamos estudando o livro de Gálatas. Alguém lembra uma das temas de Gálatas? A defesa do Evangelho. A defesa do Evangelho, a graça. E o que estava em oposição? A lei. A lei de Deus. A lei de Deus. Mas a lei não salva ninguém. E os judeus, se estivessem seguindo mesmo a palavra de Deus, deveriam ter reconhecido quem era o Messias quando viesse. Recusaram. E por isso, então, veio toda essa perseguição aos poucos que creram. Então, antes da sua conversão, Saulo era mesmo inimigo de Cristo e da igreja. Inimigo das pessoas que estavam crendo em Cristo Jesus como seu único, suficiente Salvador, seu Redentor, ou a palavra hebraica, Goel, Redentor. Então vamos ver hoje à noite sua pessoa. Quem era ele? Para isso, vamos ver primeiro seu nome. Encontramos ele pela primeira vez em Atos 7, 58. Nós já lemos. Em versículo 58, diz: expulsando da cidade, o apedrejaram, Estevão. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Seu nome em hebraico, a pronúncia é um pouco diferente, porque nós adaptamos a pronúncia hebraica para a língua portuguesa. Em vez de ser Shaul, nós lemos Saulo ou Saul. Porque em português não tem aquela letra SH. Shaul. Em português tem que ser Saul, né? Agora, Shaul quer dizer pedido ou desejado. Tem esse sentido do nome. Agora, esse homem, jovem, Shaul ou Saulo, era judeu. Mas
Diferente da maioria em Jerusalém, ele era um judeu romano. Sua cidadania não era da terra de Israel. Ele nasceu em outro lugar. Seu pai era judeu romano, que dava vantagens para a vida. Saulo nasceu na cidade de Tarso, da Cilícia, da Ásia Menor. Cilícia era uma província marítima no sudeste de Ásia Menor. Se pudermos imaginar o mar Mediterrâneo, vendo aqui, aqui embaixo o Egito, aqui a terra de Israel, o Rio Jordão, aqui Síria e a costa do mar Mediterrâneo vindo para cá. E aqui hoje em dia essa é a Turquia. A cidade de Cilícia é mais ou menos aqui, longe da terra. Talvez 2, 3 dias de navio, vento, Cilícia era uma província no sudeste da Ásia Menor. Tarso, o local do nascimento de Saulo, era uma das suas principais cidades e a sede de uma célebre escola de filosofia. Seu clima era muito agradável. Atraiu muitos residentes gregos após sua incorporação ao Império Macedônio, antes e durante o tempo de Alexandre o Grande, que estabeleceu Grécia como poder antes que Roma foi estabelecido e se tomou o controle de toda a região. Então, no tempo dos romanos, no ano de 67 a.C., essa área cilícia foi formada em uma província romana. Isso provavelmente ocorreu porque muitos soldados romanos, aposentando, estavam realmente encorajados a se dispersar dentro do mundo para levar a cultura dos romanos e também a influência do governo. E muitos chegaram nessa cidade. Então foi formada uma província romana. Isso quer dizer que quem que nascia lá era como considerado que nasceu em Roma. Então, quando em Roma, você nasce em Roma, você é cidadão da Roma e da Itália, Mas, mesmo fora do país, essa província é contada como se fosse. Eu lembro, por exemplo, eu sou americano. De vez em quando, eu preciso ir ao consulado americano. Quando eu entro naquele prédio, eu posso me considerar nos Estados Unidos. Quando fomos uma vez para Brasília, fomos para, não o consulado, mas a embaixada. Entrando, eu estava nos Estados Unidos, mesmo fora do país. Eu lembro outra coisa, nossas filhas, Elizabeth, Esther, Ivone, nasceram aqui
elas são brasileiras, também são americanas, usam dois passaportes, né? Mas para sair dos Estados Unidos tem que sair pelo passaporte americano. Mas chegando no Brasil, usa passaporte brasileiro. Saindo do Brasil, passaporte brasileiro. Né? Indo para qualquer outro país, elas têm a escolha. Eu vou usar esta ou essa. Eu quero chegar lá como americano ou eu quero chegar como brasileiro. Né? Elice nasceu. Estávamos nos Estados Unidos. E nossas filhas, assim, né? Evone era pequenininha ainda, mas Esther e Elizabeth maiores. Né? Eu não lembro quando exatamente, tem 10 anos. Né? Elice e Evone, a Elice e a Elizabeth talvez 8 anos. Vamos dizer que Esther tinha 8 anos. Tínhamos que ir para a embaixada em Washington, D.C. Chegamos lá porque estávamos precisando tirar os papéis, o visto para Elice, para ela poder chegar conosco a nossa próxima vinda ao Brasil. Precisa desse documento. Estacionamos o carro e estávamos andando em direção não ao consulado brasileiro, mas a embaixada. Lá era uma praça. Em frente da praça, ou por trás, era a embaixada. Lá em frente do prédio, sabe o que tinha? Uma bandeira. Qual bandeira? Brasileira. Nossas filhas viram. Chegando perto, Esther parou e começou a cantar. O quê? O hino nacional. O hino nacional. Todo mundo na praça parou e ficou olhando para a bandeira. Por quê? Ela se considerou em casa. Eu sou brasileira. Minha bandeira. Né? E cantou. A cidade lá parou. Outras pessoas começaram a cantar também, só por causa de uma menina de 8 anos que sentiu em casa. Paulo nasceu em Cilícia e era cidadão romano, mas era também judeu. Os judeus da Cilícia tinham uma sinagoga em Jerusalém. Sabia? Está registrado, Atos capítulo 6. Versículo 9, vamos ler. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputaram com Estevão. Essa sinagoga, pessoas de vários países consideraram essa sinagoga nossa. E Estevão, antes de morrer, tinha pregado, talvez ali. E eles estavam dizendo, então disputavam com ele. Não, Jesus, o Nazareno, não é o Cristo. Mas ele é o Cristo. E começou a abrir as escrituras, provavelmente para Isaías 53, Salmo 22, não sei onde, tudo, porque não está registrado. Mas houve uma disputa. Agora, passando o tempo, Saulo já um crente, mudou o nome para Paulo. Em Gálatas capítulo 1, versículo 21, nós podemos saber que
logo depois da sua conversão, que nós não vamos chegar hoje, mas logo depois ele visitou a cidade após sua conversão. Em Gálatas 1, versículo 21, nós lemos: depois fui para as partes da Síria e da Cilícia. Em Atos 9, versículo 30, e novamente em sua segunda viagem missionária, em Atos 15, versículo 41, está escrito lá: e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Agora, Saulo nasceu na cidade de Tarso, da Cilícia. A cidade era famosa por seu pano de pelo de cabra. E chamava esse pelo, até hoje tem esse nome, Cilicium, com M muda. Cilicium. Paulo aprendeu em sua juventude o ofício de fazer tendas com esse pano. Agora vamos ver como esse homem era. Além de saber como fabricar tendas, ele era também fariseu. Para Atos 16. Não, aqui não. Capítulo 23. Depois de ser convertido, o nome mudou para Paulo. Vamos ver isso no futuro. Mas ele está sendo julgado. No versículo 6, nós lemos que Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E, havendo dito isso, houve dissensão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu. Acabou o julgamento. Por quê? Houve dentro do judaísmo naquele tempo essas duas partidas, os saduceus e os fariseus. Os saduceus, a maioria, eram da tribo de Levi, eram levitas, eram sacerdotes, mas nem todos. E outra partida eram os fariseus. E Paulo está dizendo que ele era fariseu não somente por nascimento, mas por crença. Houve uma grande diferença entre os fariseus e os saduceus. E ele indiretamente fala qual era o problema. Ele diz: no tocante à esperança e ressurreição dos mortos são julgados. Os saduceus não creram na ressurreição. Os fariseus sim. Os saduceus não creram na vida vindoura. Os fariseus sim. Então, o farisaísmo é uma seita religiosa que parece ter surgido após o exílio dos judeus na Babilônia. No Velho Testamento podemos ler sobre esse acontecimento, como os reis foram depostos e não podiam mais reinar, a cidade de Jerusalém foi destruída, o rei
Conias foi levado preso para Babilônia e morreu lá. E não houve mais rei na terra. E quando o povo começou a voltar, nós podemos ler acerca disso no livro de Esdras e Neemias. Lembra, o templo foi destruído, eles tinham que, voltando para a terra, tinham que reconstruir o templo. Durante esses 70 anos não houve sacrifícios. E tinha que ser reconstruído. Foi reconstruído. E parece que nesse tempo Esdras, vendo que a maioria dos levitas e muitos sacerdotes também não conheciam a palavra de Deus, que eles deveriam, então ele instituiu escolas para esses e começou a ensinar. Mas tinha tanta gente que não sabia a palavra de Deus, não tinha na sua mão, como nós temos hoje. Queríamos assistir, permitiram. E em tempo podias fazer parte da escola também. E então chegaram a conhecer a palavra. E farisaísmo é a seita religiosa que parece ter surgido após o exílio dos judeus da Babilônia. Além dos livros do Antigo Testamento, os fariseus, logo após a época de Esdras, quando o povo voltou para a terra de Israel, eles foram parcialmente responsáveis pela criação das tradições orais que se tornaram um padrão de crença e vida. Quando nós lemos os evangelhos, podemos encontrar Jesus sempre enfrentando o quê? A tradição dos homens. As tradições dos homens se tornaram leis. E vamos dizer que aqui há uma lei que Deus deu. Então eles acharam, devemos proteger essa lei. Então eles criaram algumas leis para proteger isso. Enfim, podia desfazer essa lei. E essas leis ficaram. Mais tarde nós vamos ver isso no futuro. Porque lembra, eu falei que estamos estudando Gálatas e também em 1 João estamos encontrando muita coisa sobre lei e graça. Né? E vamos distinguir entre lei e graça, o que está errado, o que está correto e tudo. Por isso que eu decidi fazer algumas mensagens sobre o homem Saulo, que se tornou o apóstolo Paulo. Para entender melhor, não somente a graça, mas entender melhor as leis orais, as tradições dos homens. Então, eles eram responsáveis parcialmente pela criação das tradições orais que se tornaram um padrão de crença e vida. Com o tempo, eles buscaram distinção e louvor pela observância externa dos ritos externos e por formas externas de piedade, como lavagens cerimoniais, jejuns, orações, esmolas. E com o passar do tempo, tornaram-se comparativamente negligentes em relação à piedade genuína. Eles se orgulhavam de suas boas obras imaginárias. Eles se apegaram vigorosamente à crença na existência
de anjos bons e maus à expectação de Messias. Houve verdade nisso, mas começaram a distorcer o que podemos encontrar. Eles creram na ressurreição. Em oposição ao domínio usurpado dos Herodes e ao domínio dos romanos daquele tempo, eles defenderam firmemente a teocracia e a causa de seu país e possuíam grande influência junto ao povo comum. De acordo com Joséfo, o grande historiador daquele tempo, eles somavam mais de 6.000 homens. Eles eram inimigos ferrenhos, duros, de Jesus e sua causa. E por sua vez, foram severamente repreendidos por Cristo, por sua avareza, ambição, confiança oca, né, em obras externas, e afeto pela piedade a fim de ganhar popularidade. E então podemos falar também sobre seu zelo. Lemos em Atos, capítulo 7, 58, já temos lido, Atos 7, lembra, encontramos esse jovem e expulsando Estevão da cidade, apedrejaram, e os testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E lembra também, capítulo 8, versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia grande perseguição. Ele tomou a liderança dessa perseguição. Ele estava demonstrando um zelo que mais tarde ele mesmo condenou. Nós lemos em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. E ele pode falar o que ele falou aqui, porque ele era assim. Capítulo 10 de Romanos. Lembra? Ele declarou-se inimigo do Senhor Jesus e dos seus seguidores, procurando matá-los. Ele estava demonstrando um zelo de Deus, mas não com entendimento. Então vamos ler Romanos 10. Irmãos, quem está falando? Paulo. Irmãos, o bom desejo do meu coração e oração a Deus por Israel, o povo de Israel, é para sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Aqui ele está, basicamente, por ter sido um desses, pode falar bem claro, né? Porque naquele tempo passado, ele também tinha esse zelo sem entendimento. Portanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então, ele conhecia bem esse zelo. Naquele tempo, ameaças e mortes chegou a ser a sua respiração normal antes da salvação.
estava respirando, inalando, exalando a morte, né? A morte contra os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Agora, Saulo era de qual tribo? Para saber isso, podemos ir para Filipenses. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Porque aqui ele dá uma parte do seu testemunho, da sua vida do passado. Filipenses 3:5 diz, Filipenses capítulo 3, versículo 5, eu leio. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. É interessante uma profecia que o patriarca Jacó falou cerca de 3.700 anos atrás. Parece, possivelmente, um cumprimento na pessoa de Saul. Vamos para Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 49. E vamos ver assim. Gênesis capítulo 49. Capítulo 49. Nesse capítulo, Jacó está abençoando seus filhos antes de morrer. E ele está falando sobre o futuro de cada tribo. Um pouco aqui, um pouco dali, um pouco sobre cada um. E nós não vamos ler acerca dos outros, nem acerca de Judá. Vamos para capítulo, aliás, versículo 27. Benjamim, Gênesis 49, Benjamim 49, versículo 27. Jacó falando sobre seu filho Benjamim. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa, e à tarde repartirá o despojo. O que quer dizer despedaça? Aqui é o quadro de um lobo faminto, que mal apanha sua presa, sua vítima, e já está rasgando, despedaçando de maneira violentamente, enquanto que está no mesmo tempo comendo. Quer dizer, que com a morte de Estevão, Saulo, com o gozo do sabor do sangue na sua boca, não ficou satisfeito com uma pessoa morta, mas tinha que ver muitos mortos. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa, e à tarde repartirá o despojo. Podemos ver aqui a ação de Saulo contra a igreja, contra os seguidores do Senhor Jesus Cristo. Vamos para Atos capítulo 26. Atos 26. Mateus, Marcos, Lucas, João no Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Atos capítulo 26. E
Aqui, Paulo está perante o rei Agripa. E perante Agripa, vamos começar com o versículo 7. A qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Estou falando sobre a promessa de Deus sobre o Messias, todas as promessas. Né? Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus, pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos. Ele praticava muitos atos. O que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Ele estava também ocupado. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. Enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sabe uma coisa? Damasco, que fica aqui em Samaria, não era a primeira cidade estrangeira onde Saulo saía de Jerusalém para atacar os crentes. Foi para Líbano, com certeza. Talvez foi para, nós não sabemos, não tem registro. Talvez ele foi para até Egito. Nós não sabemos tudo, mas sabemos uma coisa. Depois de uma longa lista de cidades estrangeiras, ele pegou autorização para ir para Damasco, um grande centro de população judeu fora da terra. E ele disse que ele ficou enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os perseguiram. Quantas pessoas que morreram por causa de Saulo? Nós não sabemos, mas podemos entender muitos. Ele estava demonstrando uma voracidade e fúria contra os crentes e procurando matá-los. Ele diz da sua vida em Gálatas. Gálatas vem depois de Atos, em Romanos, 1 e 2 Coríntios. Gálatas capítulo 1, versículo 13, nós lemos: porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. O que quer dizer assolar? Quer dizer arrasar, destruir, arruinar, pôr por terra, arrasar, devastar, destruir, pôr em grande aflição, consternar, agonizar, arruinar, igual como lobo faminto com sua presa. Eu acho que vamos terminar hoje. Vamos continuar semana que vem. Veremos o inimigo. Vimos o inimigo declarado. Semana que vem vamos ver o inimigo devastador.